Pessoal, tudo bem com vocês? Sexta-feira, estamos aqui de novo com mais um vídeo. E o vídeo de hoje foi uma make que eu fiz para minha cunhada, Elaine. Ela foi convidada para um casamento, que foi num domingo à tarde, e eu fiz a make dela. E é claro que eu não iria deixar de gravar para mostrar aqui para vocês, né? Mas antes de começar o vídeo, vou pedir vocês deixarem meu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e vamos lá ver esse passo a passo. Para começar, eu começo aplicando o primer. Ela já estava com a pele limpa, então eu aplico o primer como se fosse um hidratante mesmo, priorizando a zona T. Testa, nariz e queixo, e também ali a região abaixo dos olhos, né, a região das olheiras. Depois eu vou para a base escolhida é essa Light Skin. Eu gosto bastante dela por ela ter uma textura mais fina, ela não acumula nas linhas de expressão. E como a pele da Elaine também é uma pele boa, não precisa tanto cobertura, então ela é ideal por ser mais leve também. Então eu aplico com um pincel de topo reto, priorizando sempre ali o centro do rosto. E nas laterais apenas esfumando. Depois eu aplico o corretivo. Esse corretivo que eu utilizei é da Bella Ode. Então eu faço um triângulo ali invertido abaixo dos olhos, né, na região das olheiras, no queixo, nariz e no centro da testa, para dar também uma iluminação maior na pele. Eu esfumo esse corretivo com a esponja levemente úmida, só mesmo dando batidinhas nas bordas desse corretivo para assentar melhor ele na base. Corretivo aplicado, a gente vai para o contorno. Eu utilizo esse contorno aí em creme, que eu acho mais fácil. E também eu gosto muito do efeito que ele faz, não deixa o rosto marcado. Então eu faço aí o contorno nas laterais do rosto dela. E esfumo bastante para não ficar nenhum tipo de marcação. Que o contorno é aquilo, né? Ele tem que estar lá, mas não tem que parecer que está. Aplico também ali na região da papadinha, para esconder, né? Tudo que a gente esconde, coloca mais para dentro. Aplico também ali em torno do maxilar para definir melhor. E esfumo bastante a região para não correr risco de ficar nenhuma marcação. Depois do contorno feito, eu aplico o pó em todo o rosto dela. Esse pó, ele é um pó compacto, porém ele é bem levinho. Então eu pego pouco produto apenas para selar todos os produtos, né? A base, corretivo e contorno também. A aplicação do pó feita, aí a gente vai para a correção da sobrancelha. A sobrancelha dela, ela tem um pelo mais grosso e bem escuro. Então eu só vou fazer o fundo da sobrancelha dela, priorizando mais aquelas partes onde está um pouquinho falhada. Não mudei o formato da sobrancelha, mantive da mesma forma. Sobrancelhas feitas, vamos para os olhos. Eu utilizei essa paleta aí da Bella Ode e usei esse marrom, não é bem um marrom, é mais um bege, é um tom acima do tom de pele dela, e marco todo o côncavo. Depois eu utilizei essa paleta aí da SP Colors, esse tom de marrom um pouquinho mais quente, para marcar melhor o côncavo e o canto externo. A Elaine, ela tem um olho pequeno e quando ela abre, a pálpebra dela some. Então eu tive que subir um pouco mais com esse marrom, fazendo um novo côncavo. Apliquei depois na pálpebra móvel esse tom de dourado, em toda a pálpebra móvel, subindo um pouquinho mais para o côncavo, para conseguir ver essa cor. Depois eu esfumei bem com um pincel limpo, sem produto, para não ficar nenhuma marcação. Com um lápis marrom, eu marquei toda a linha d'água dela, descendo um pouquinho com o lápis. Ela tem um pouco de aflição, deu um pouco de trabalho para aplicar. Depois eu esfumei com um pouquinho daquela sombra marrom mais escura, aquele lápis que eu apliquei. Esfumei e selei bem o lápis. Aí eu dei uma limpadinha, né, do pó de sombra que caiu com um pincel mesmo de pó e reapliquei o pó
ali abaixo dos olhos para limpar bem essa região e definir melhor ali a sombra que eu fiz puxando um pouquinho para o lado externo do olho dela. Depois a aplicação da máscara de cílios, eu utilizei essa da Avon, essa 5 em 1. Então apliquei caprichando bastante nas camadas, tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores. Depois eu senti que estava faltando alguma coisa, então eu apliquei essa sombra líquida, pegando apenas o brilho dela, então por isso que eu apliquei na minha mão e com um pincel eu fui aplicando apenas na pálpebra móvel. Depois eu passei mais uma camada de máscara de cílios, essa da Define, apenas para definir melhor os cílios dela e separar eles, ficarem mais definidos. Aplicação do blush, então o blush foi no centro do rosto, bem suave mesmo, apenas para deixar aquele ar de saúde, né, que ela tá saudável, não pesando com o blush. Ali eu dei uma limpadinha, porque sabe como é, né? Na aplicação da máscara sempre suja um pouquinho. Depois foi a hora da bruma finalizadora, então eu dei uma afogada nela ali com a bruma. Com a pele ainda úmida, eu apliquei o iluminador ali abaixo da sobrancelha, na região do arco da sobrancelha, no canto interno dos olhos, para dar uma luminosidade maior para o olho dela. E também ali no topo das maçãs do rosto, onde deixa aquela pele mais iluminada e mais viçosa. Apliquei também um pouquinho na ponta do nariz e no centro da testa. Depois parti para o batom, como eu falei, o destaque estaria nos lábios, então o batom escolhido foi esse vermelho, é um vermelho bordô. Então eu fiz a aplicação com um pincel de lábios, desenhando bem o lábio dela e aumentando um pouquinho mais a boca dela, deixando mais destacado esse batom. Eu cresci um pouquinho sua boca. É, eu vi. Tem a boquinha, né? É bonito esse batom, né? É lindo. Bem bonito. E você vai ver que ele dura muito. Você vai sair lá do casamento com um batom. Ah, e ele tá com batom ainda, do mesmo jeito. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Como ela disse que não gostava de olho muito escuro, então eu dei mais ênfase pra boca. Mas é claro, não deixei de colocar um brilhinho ali no olho para dar uma destacada. Espero que vocês tenham gostado. Pedir novamente, deixa meu like, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Um ótimo fim de semana, grande beijo e até segunda. Tchau!